Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV. Você que sintoniza aí na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site, no aplicativo, através dos nossos canais na internet. Participe com a gente, o Mais Saúde, você já conhece o nosso bordão. A partir de agora, o consultório está aberto e você participa com a gente através do número que vai aparecer aqui embaixo na sua tela, mandando a sua pergunta para os nossos convidados, e você aproveita porque aqui a consulta é grátis. O Mais Saúde de hoje vai falar sobre a saúde da coluna. A gente recebe na primeira parte do nosso programa, já está aqui com a gente, o Dr. Rafael Marra, que é fisioterapeuta, para esse bate-papo super importante. Seja bem-vindo, Dr. Rafael Marra, mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Obrigado, David. Boa noite, né? Boa noite, telespectadores, pessoal que está nos acompanhando aí. É um prazer, mais uma vez, estar aqui discutindo com vocês, né? Trazendo esses assuntos sobre a saúde e a saúde da nossa coluna também, que é uma coisa tão importante aí para o nosso dia a dia, né? É, a coluna. Muitos jovens, assim como nós, né, Rafael? Bem, reclamamos muito aí de dores na coluna. A gente vai falar sobre causas, tratamentos e muito mais. Na segunda parte do nosso programa, a gente volta levantando a bandeira e em pauta o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio. O nosso bate-papo de hoje, pela primeira vez no programa, já está no estúdio. Daqui a pouquinho ela fala com a gente, a psicóloga Cássia Alves, já para esse bate-papo importante. Então vai participando com a gente. Produção, coloca aí na tela o nosso contato para o pessoal de casa estar participando. Daqui a pouquinho, então, você participa com a gente. Doutor Rafael, vamos falar então da saúde da coluna. A gente vai falar sobre a famosa e a dolorosa hérnia de disco, sobre ciático e muito mais. A coluna é importante, assim como a nossa saúde mental, assim como o nosso organismo, né, doutor? Isso é que eu costumo brincar, né, com meus pacientes. A nossa coluna é como se fosse a estrutura de uma casa, né, de um prédio. Então, ela que comanda tudo. Se estiver fraca ali, vai cair tudo. Então, a mesma coisa é a nossa coluna. Então, quando a gente não tem um hábito de vida saudável, né, a gente não cuida dessa coluna, não se hidrata de maneira correta, então, tudo isso vai gerando inflamações, desgastes, alterações posturais que vão nos prejudicando no nosso dia a dia, né? Aí quando a gente vai começar a sentir as nossas dores, né, as famosas lombalgias, né, que são as dores na região lombar, devido a essa exposição, né, ao tempo de trabalho, ficar muito tempo numa posição só, né, a questão de uma má alimentação, do sedentarismo, são todos fatores que influenciam muito. O celular hoje em dia também é um grande vilão para a coluna, né? Olha como é importante, né? Quando a gente fala essa pauta das redes sociais, tanto que isso atinge a nossa saúde física, mental, mas esse comparativo é muito importante. Já que a gente fala de coluna, agora a gente tem em mente que a coluna óssea, a nossa vértebra, é como se fosse o pilar mesmo, a coluna de uma construção. Muito importante esse comparativo. E dores na coluna, quem tem mais são os terceira idade, os jovens. Eu falei no início do programa que os jovens estão reclamando muito quanto isso. Deve ser devido a essas causas que você anunciou, né, doutor? Por incrível que pareça, David, hoje a maioria das pessoas que estão procurando consultório são jovens. Jovens, olha. Porque hoje em dia a gente não vê mais, a gente brinca, né? Antigamente a gente via criança pegando fogo na rua, brincava, aprontava. E hoje em dia não, as crianças estão ficando só cada vez mais em casa, cada vez mais sedentárias, né? Cada vez com ganho de peso, né? O excesso de peso, que são todos a obesidade, que são fatores que prejudicam a nossa coluna. Então, a falta de exercício, sedentarismo, a má alimentação, então tudo isso vem prejudicando esses jovens, o excesso de telas, né, de telefone, computadores, então tudo isso alinhado a essas questões, estão causando esses problemas nesses jovens, né, que é as dores de coluna, os desvios posturais, né, que são as escolioses. Eu falei aqui sobre o ciático, sobre a hérnia de disco, que são os mais conhecidos, mas tem outras doenças também. O doutor vai passar aqui pra gente, acredito que são inúmeras. Enquanto isso, você aí de casa vai participando também com a gente. Eu citei aqui a hérnia de disco, doutor, e também o ciático, mas existem outras doenças e outras causas que prejudicam aí a nossa saúde da coluna?
Sim, além do ciático e da hérnia, a gente também tem os osteófitos marginais, que são os bicos de papagaio, né, que são as calcificações da coluna. Também, né, doutor? Devido a muitas vezes exposição de trabalho, a pessoa que trabalha carregando bastante peso, né? Uma pessoa que trabalha muitas horas sentado, sem movimentar essa coluna, tudo isso gera calcificação, que é um jeito da coluna tentar se proteger, né, daquele processo inflamatório. Então isso vai causar bloqueio articular, também pode aumentar o pensamento ali na raiz nervosa, né, na medula, também por esse osteófito, essa calcificação que tem ali, além da hérnia de disco. Então são vários fatores. A fraqueza muscular mesmo pode aumentar a curvatura da coluna, que são as escoliose, né, as curvaturas que a gente tem. Então quanto mais fraca essa coluna, quanto mais sedentária essa pessoa é, mais ela vai entortando, né? E isso com o tempo chega a um ponto que é só cirúrgico para a gente poder voltar essa coluna para o lugar correto dela, né? Do jeito fisiológico que a coluna tem que ser. Doutor, você disse sobre o tempo também. Para o pessoal aí da terceira idade também sofrem com outras doenças que atingem aí a coluna. A terceira idade sofre bastante com a questão das alterações articulares, né? Que é o desgaste articular, né? A perda de massa magra também, que influencia bastante idoso, e começa a desmineralização óssea, né? Que é a perda de cálcio na coluna, que começa a osteoporose. É pela idade mesmo? Isso, que isso a gente fala que fugiu a palavra da cabeça agora. É o processo natural do envelhecimento, né? A senescência do envelhecimento. Então, com o passar da idade, a partir dos 35 anos, a gente já tem um declínio, né, de colágeno. As mulheres com a própria questão da menopausa são as que mais sofrem, né, com os problemas articulares, porque tem esse distúrbio de hormônios, distúrbio que foi distúrbio emocional, tudo influencia, né? O emocional, a parte hormonal. Então, as mulheres sofrem mais com isso, que vai ter mais perda de minerais ósseos, né? Eu ia te perguntar sobre isso. A gente falou sobre jovens e a terceira idade, mas também entre homens e mulheres, então as mulheres são as que mais sofrem. As que mais sofrem. Isso, pela própria questão da biomecânica da mulher, né? Por ter filho, né? E a questão da menopausa, que tem esse distúrbio nos hormônios, aí vai influenciar tudo, né? A troca ali de nutrientes, a parte do cálcio. E com o passar do tempo, a gente tem como se fosse duas pessoas que trabalham no nosso corpo, ficar mais simples das pessoas entenderem. Um que constrói e o outro que destrói. E quando a gente fica mais velho, principalmente as mulheres, por esse fator da menopausa, o que destrói trabalha mais do que o constrói. Então, por isso que a mulher tem mais problema de desgaste articular, tem mais dor de coluna, problema esquelético, devido a esse fator, por causa dessa alteração desses dois hormônios que controlam a produção e a destruição da nova célula do cálcio, da formação articular. Tá explicado, doutor. E antes da gente focar e falar sobre a hérnia de disco, a gente citou aqui várias doenças que atingem a nossa coluna, e tem alguma coisa a ver com ser hereditário, sobre a genética? Herdei sobre essa doença dos meus pais, dos meus avós? A ciência comprova alguma coisa assim, doutor? A verdade é que todo mundo vai ter hérnia de disco em algum momento da vida, né? Ninguém está livre, todo mundo tem. Mas assim, a gente não se deve levar pelo exame de imagem, porque às vezes assim, no exame de imagem a pessoa, eu tenho 5 hérnias de disco, mas a pessoa é assintomática. Então todo mundo vai ter, mas a gente fala assim, mas o que é essa tal dessa hérnia de disco? Eu ia te perguntar, essa pergunta então, explica. A gente ouve falar tão famosa, hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Explica aí pro pessoal de casa. Quando o paciente recebe esse diagnóstico do médico, a pessoa desespera, né? Pensa, estou com uma coisa muito ruim, né? Mas o que acontece? A nossa coluna, entre uma articulação e outra, a gente tem um disco esponjoso, né? Que é a hérnia de disco. Ela é como se fosse um amortecedor de um carro. Ela que serve para absorver o impacto da coluna. É entre uma articulação e outra. Isso. Aí é um disco esponjoso, onde ele absorve esse impacto. Como se fosse a bucha de lava vazia, que ela é massinha, assim, é a mesma espessura o disco. Aí ele vai amortecer e relaxar, para aliviar essa pressão na coluna. E com o passar do tempo, devido a vários fatores, né? Fraqueza, tempo de exposição, atividade física, a maneira que a pessoa vive, ela começa a ir para trás. E quando ela vai para trás, desloca, né? Ela sai do seu centro, se posterioriza para trás, e ela vai pegar a parte da medula ali atrás, onde saem as raízes nervosas. É como se fosse um espinho que a gente enfiado na sua mão, que você vai ter um espinho aqui. Enquanto você não tirar ele, vai continuar doendo, né? A hérnia de disco é a mesma coisa. Ao tempo todo que ela estiver ali pinçando, incomodando, vai doer,
vai dar dormência. Muita gente tem dormência na perna, né? Tem o falseio que perde você tá falando força da perna. muscular. Nós falamos aqui da coluna, mas não é só na coluna. É na coluna onde que são essas dores? Somente na coluna? Ela se origina na coluna, mas ela é irradiada. Pode atingir outras partes do corpo. Origina ali na coluna, mas as dores podem passar para outras partes, para outros membros do corpo, é isso? Isso, porque a parte nervosa, né, da medula, ela sai aqui do cérebro, né, passa pela cervical. Aqui na cervical a gente tem a primeira ramificação, que é o plexo braquial, que inerva a parte dos braços. Então muita gente que trabalha muito com digitação, né, usa bastante as mãos, sente muita dor nessa região, né, dormência, fraqueza, aquela dor irradiada. Então é causada pela hérnia nessa região da cervical. Quando a gente tem a hérnia mais embaixo, né, na região de lombar, sacral ali, a pessoa começa a sentir ela na região posterior do glúteo, né, do bumbum, vai passar por trás da perna, chegando até a pontinha dos dedos. Porque o ciático é o maior nervo que a gente tem no corpo humano. Né? E quando a gente tem essa pressão, dependendo da altura, se está em L5, se está em S1, se está em L4, que ela sai ali da raiz dela de L3, L4, L5 e S1. Então, quanto mais embaixo está esse pensamento, mais para baixo a pessoa vai sentir um sintoma. E existe tratamento? A cura de 100%? Hoje a gente não pode falar que a gente faz milagre, né, 100%, mas o que os estudos comprovam é que 97% dos casos de hernia disco tem cura com tratamento conservador. E como que é esse tratamento? É remédio? É cirurgia? Como é que funciona? O tratamento conservador é o tratamento com o fisioterapeuta, né, que são a quiropraxia, que é as terapias manipulativas, a própria fisioterapia, os exercícios físicos, né, as mobilizações articulares, os alongamentos. Porque para cada fase que se encontra a hérnia, tem um tipo de exercício específico que você pode fazer. Por exemplo, quando a pessoa está com ciático inflamado, o alongamento é contraindicado. Porque quando você alonga, você está estirando mais o tendão. Então está gerando mais inflamação e mais irritação. Então não se pode fazer o alongamento. Aí, no caso, só mobilização, manipulação e aparelhos anti-inflamatórios, né? Ultrassom, TENS ali, para você ajudar a aliviar a dor daquele paciente e evoluindo ele para ele melhorando essa dor, né? À medida que ele vai evoluindo, que vai melhorando os sintomas, você vai evoluindo. O exercício, a mobilização, aí você parte para um alongamento, para até devolvendo essa função dele e aliviando essa dor. Aí tem que fazer esses exercícios, esses tratamentos o resto da vida ou em algum momento ele Isso, a gente fala assim, cessa? Desde que a gente foi criado, o ser humano não foi feito para ficar parado, né? Desde a época das cavernas, máquina, né? A gente tinha que sair para caçar, né? Para movimentar. Então, a mesma coisa é o nosso corpo, a gente não foi feito para ficar quieto. Mas o que a gente faz? A gente tem um tratamento que a gente faz com o paciente, né? O tempo de tratamento para cada condição é um tempo, é importante ressaltar isso, que como eu disse, ninguém faz milagre, né? As pessoas têm que se conscientizar que é um tratamento, né? Para aquela função, para aquela disfunção que ela está tendo na coluna. E após esse tratamento, a gente encaminha para outro profissional, que seja um educador físico, seja um pilates, né? Qual mesmo lá no espaço que a gente está atendendo agora, a gente tem uma instrutora de pilates lá que é especialista também em coluna, então a gente acaba o tratamento, já encaminha essa pessoa para essa pessoa do pilates para continuar, que a gente está sempre ali acompanhando o paciente não fica sozinho. É isso, né, doutora? É sempre aquela tecla que a gente bate aqui no programa. Tá sentindo dor, procura o especialista. Nada de ir pra internet ou pegando a receitinha do colega, da vovó aí e acha que serviu para ele, vai servir para você. Nada disso. No caso de dores na coluna, pode procurar o fisioterapeuta. No nosso caso, que já vão aproveitar. Você disse que tá de espaço novo. Isso, agora a gente tá no espaço novo, né? Ali na rua Marechal Floriano. Como é que chama? Chama Clínica Êxito. Êxito. Clínica Êxito. Onde fica? Fica do lado da Voltaica, ali no sinaleiro um pouco antes da Dona Luísa. Marechal Floriano com a Dona Luísa, cruzamento com a Dona Luísa. Muito bem. Vai na internet também, no Instagram também tem. Clínica Êxito. Muito bem. Tem algum telefone? Se você souber. Tem o meu mesmo de contato, né? Que lá, como são vários profissionais, né? O meu é o 34 99790 2590. Muito bem, tá na hora do nosso intervalo. Vamos pro nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando aí de dores na coluna, da saúde da coluna com o Dr. Rafael Marre. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, Mais Saúde volta já já. Estamos de volta com Mais Saúde aqui no 8.1 na NTV. Você sintoniza na sua televisão e também nos nossos canais na internet, agradecendo a sua enorme audiência, a sua companhia. Participa com a gente através deste WhatsApp 999 47 45 15. A gente volta em mais um bloco com o fisioterapeuta, o Dr. Rafael Marra. Estamos falando sobre saúde da coluna. Mande aí a sua pergunta, vamos aproveitar o último bloco. E é
é isso, doutor Rafael. O que a gente não deve fazer quando a gente está com a tal hérnia de disco, como você já explicou o que é e alguns tratamentos? O que não deve fazer para piorar ainda mais? Bom, para a hérnia, para a gente não piorar o quadro, infelizmente um dos movimentos que a gente mais faz na vida é o movimento de flexão, que é a inclinação para frente. A gente faz flexão para tudo, né? Agacha para usar o bolso sanitário, para sentar, levantar, a gente usa muito a flexão. E esse movimento de flexão é o que mais piora a hérnia de disco, que quanto mais para frente a gente vai, mais para trás o disco desloca. Então mais ele vai pinçar na região posterior. Então seria tentar evitar movimento de flexão, né? Para tentar controlar esse disco para não ficar pensando tanto ali atrás. Então eu sempre falo com o paciente, quando a gente vai fazer algum tipo de atividade física, um exercício, para cada exercício de flexão, você faz 2 movimentos de extensão com a coluna. Então isso vai ajudar a estabilizar de novo aquele disco naquele local para parar de pensar ali na região posterior. Mas os cuidados que a gente deve ter, né, caso a pessoa está em crise, está com dor, é tomar cuidado quando você for pegar um peso do chão, né, agachar, fazer a força mais com o joelho do que com a própria coluna. Tomar cuidado com os movimentos. Muita gente, quando a gente está deitado na cama, a pessoa vai levantar e se joga da cama, né? Então esse movimento de arranco também brusco, é muito brusco. É prejudicial para a coluna. Então primeiro você vira de lado, se posiciona, apoia com a mão, apoia a outra, para você levantar lateralmente, né, para tirar essa pressão da coluna. Evitar exercício de muito impacto, né? Quando está em crise, o exercício de impacto hoje em dia já caiu por terra, né? A questão de fazer mal para a coluna. Não é que ele faz mal para a coluna, ele faz bem, mas em determinados casos ele é contraindicado. Quando a paciente está em crise, né, de hérnia, não é bom você fazer, porque como está muito inflamada aquela região, você vai dar impacto, vai tentar fazer uma caminhada, a corrida vai inflamar mais. Que o ideal é você tratar, sempre procurar, né, o especialista, o quiroprata, o fisioterapeuta, tratar aquela inflamação, devolver aquela função articular, para depois você fortalecendo e adaptando a sua rotina do dia a dia. Essas dores, falando de dores, doutor, elas são contínuas ou é só na hora que faz o movimento e depois não? A hérnia de disco, quando o paciente está em crise, ela pode ser contínua, né? Porque como está pensando ali, igual deu o exemplo anteriormente do espinho. E a dor, né, é como se fosse essa mesmo, pinçar, né? Pinçar, o doutor está usando essa palavra, é como se estiver ficar ali pinçando, pulsando. Pinçando, cutucando, uma coisa de cutucando ali o tempo inteiro, como se fosse 2 fios desencapados, né? Você coloca, encosta no dar aquele curto-circuito. Mesma coisa acontece com o nosso corpo. Então, enquanto ela estiver ali pinçando, vai estar te prejudicando, né? Então, por isso tem que fazer um cuidado, saber o que fazer, com quem fazer, para melhorar essa função, né? Para devolver essa hérnia para o local dela de novo, para aliviar essa dor e esse sintoma que a pessoa está sentindo. Doutor, você disse no início do programa sobre alimentação, que a alimentação também contribui ou não com a hérnia de disco, né? Isso, por exemplo, que tipo de alimentação que você falou, essa aqui não pode, é prejudicial, ou essa aqui é bom, essa fruta, enfim. Porque se a alimentação hoje em dia, a gente tem que tentar buscar uma alimentação sempre mais saudável, né? Porque o fast food, a comida rápida, é muito inflamatória para o nosso corpo, né? Então, sanduíche, pizzas, muitos processados, então isso acaba gerando inflamação, né? Junto com bebida alcoólica, também é muito inflamatório, os químicos, né, os entorpecentes. Então, tudo isso são fatores que atacam a sua coluna de alguma maneira, né? Então, você precisa cuidar dessa parte também, que a gente fala assim, que todo paciente tem que ter o cuidado multiprofissional. Não é só o Dr. Rafael, não é só o médico, não é só o nutricionista, a gente tem que ter um cuidado multiprofissional. Então, são várias pessoas aí para ajudar na recuperação daquele paciente. Muitas vezes, igual que a pessoa vai precisar de um psicólogo para cuidar da parte emocional, tem que muitas vezes das dores do paciente, nem sempre a dor é realmente por uma alteração mecânica, mais é parte física, é mais emocional. Então ele vai precisar de uma alimentação mais saudável, né? Então tem um nutricionista ali para fazer uma alimentação saudável. Doutor, na verdade eu quero pegar alguma dica aqui, já que você convive também com os seus colegas aí de outras áreas, não é a sua área, né, a nutrição, a alimentação, mas como a gente falou sobre alimentação, o pessoal sempre gosta muito quando a gente fala sobre alimentação. Tem alguma fruta, algum alimento que você fala, isso aqui é bom para a articulação da coluna ou não? E como você falou, já os food aí, jamais. A gente vê falar muito assim, a questão dos alimentos que tem, as frutas que tem bastante água, maçã, melancia, né? Porque os discos da coluna, para hidratar, então você tem que tomar bastante água. E muitas das vezes uma causa de alteração postural, de desgaste, de inflamação é devido à falta de ingestão de líquido. Principalmente agora nessa fase de calor, né? Principalmente os pacientes idosos sofrem muito com o calor.
Então desidrata, então tudo isso gera inflamação no corpo, e também pessoas que têm dores na coluna aumenta a sua dor devido à desidratação. Então é um conjunto, é alimentação saudável, ingerir bastante líquido, né? Comer bastante fruta, se alimentar de forma mais balanceada, né? A importância da água, né? Como a água, a boa hidratação. Todos os especialistas que a gente traz aqui sempre falam, né? Da boa hidratação. E por isso que eu recomendo que a gente sempre tem que procurar um profissional, né? Que para te orientar assim, quais alimentos vão ser os melhores para cada tipo de caso de pessoa, o ideal seria mesmo um nutricionista, né? Para estar orientando, para a gente não falar bobagem aqui, né? Não, tá certinho, mas muito válido aí a sua dica, pode ter certeza disso. E já temos aqui algumas perguntas do pessoal quando a gente anunciou a sua vinda aqui ao programa, o pessoal já ligando na nossa FM, e deixou aqui a Leidiane lá do Jardim Itália. Quero mandar um abraço a ela, agradecer pela audiência. Ela já antecipou aqui mais cedo a pergunta: por que dói mais à noite quem tem a tal da hérnia de disco? No caso dela, ela tem hérnia de disco e ela diz que à noite dói mais. Por quê, doutor? O que acontece? Durante o dia, quando a gente está ali no movimento, a gente está trabalhando, nosso corpo está quente, né? Então as estruturas estão bem hidratadas, né? O disco está bem irrigado, porque o disco, para se hidratar, ele precisa de movimento. Então o impacto da caminhada, da corrida, e isso vai gerar a nutrição do disco. Então quando a gente está no movimento, na correria, a gente está hidratando esse disco. E quando a gente para tudo que a gente deita, que a gente quieta, o sangue vai esfriar, né? Então vai parar, diminuir a circulação, vai diminuir a hidratação. Então isso pode afetar diretamente o disco, aumentando essa dor por não estar hidratado, por não ter nutrientes suficientes ali para estar fazendo essa manutenção do disco. E também tem os fatores da questão da cama, né? Então, se o colchão estiver muito velho, também influencia, mesmo, o colchão ruim, muito mole. O travesseiro também, se a pessoa usar um travesseiro muito alto. Ou então tem gente que dorme também, parece que tá dobrando. É verdade, a postura, né? A postura, é o conjunto, né, doutor, na verdade? Isso. De equipamentos que auxiliam você ali durante a noite. Nós já trouxemos aqui profissionais da área do sono que falaram da importância da gente ter um bom colchão, um bom travesseiro. Então é muito válido a sua fala. E falamos também sobre postura, doutor. Existe uma maneira correta que ameniza as dores e as doenças da coluna para quem, principalmente nós, eu, né, particularmente, que trabalho muito sentado na rádio, na televisão, nessa postura, para quem em casa também trabalha muito sentado. Existe uma postura certa ou não existe isso? Hoje o que os artigos mostram, David, é o seguinte, que não existe essa questão de falar assim, qual que é a postura correta? Isso não existe. O que existe é o fator exposição. Então quem trabalha longas horas sentado, a pessoa fica ali 6, 7, 8 horas sentada sem levantar, sem movimentar. Então isso vai gerar sobrecarga na coluna, que não vai ter circulação sanguínea, não vai ter troca de oxigênio e vai gerar mais inflamação, né? Então o importante é sempre levantar, né? Isso. Quem trabalha com escritório, porque a gente sentado, orienta a pessoa que trabalha muito tempo sentado, na mesma postura. Movimentar. Cada 1 hora, tira uns 5 minutinhos ali, toma um café, toma uma água, para estimular a circulação, para movimentar, que isso vai te ajudar a melhorar a sua dor. Que não existe esse trem de repouso. A pior coisa para a dor é o repouso. O que ajuda é o movimento. Olha que importante essa fala aí, ó. Você de casa, o especialista, a gente sempre traz os melhores especialistas aqui no programa. Repete essa sobre o repouso. É o movimento, né? O repouso é o maior veneno que tem para quem tem problema de coluna. Então o movimento é o mais importante. Qualquer idade, doutor? Qualquer idade. Se está com um problema de coluna, com dores, ficar quieto em repouso, pode piorar. Pode piorar. Principalmente quem gosta de deitar em sofá, né? Que o sofá é o maior vilão pra coluna. Só que deitei pra ver uma série, nem chega tudo. Me identifico, a televisãozinha ali ligada, deitado no sofá. Por isso que é a importância da fisioterapia nesses casos, né? Isso. E por isso que a gente fala sempre, né? A gente está sempre aqui, a gente está sempre aberto a ajudar vocês, né? Se tiver alguma dúvida, alguma orientação que a gente pode estar passando, a gente está aqui para ajudar vocês. Muito bem. Da outra vez que o doutor teve aqui, a gente falou sobre a quiropraxia, né, que é uma especialidade onde o doutor Rafael domina muito, e eu adoro ver os vídeos, né, nas redes sociais do pessoal que não conhece a quiropraxia, talvez pelo nome, né, tão conhecido, mas vem crescendo muito, né? Bem, hoje em dia com as redes sociais, a explica internet, pro pessoal de casa. Eu mas tentei explicar aqui, mas vou deixar o especialista. Eu ia falar estralar, mas não é só
simplesmente estralar a coluna, né? Não é nada disso, não. O que é de fato a quiropraxia? A quiropraxia nada mais é do que vem do grego, né? O termo que significa terapia com as mãos. Então, são as terapias manipulativas, onde a gente usa das mãos para a gente fazer ajustes no corpo do paciente. Então, todas as articulações do corpo humano a gente consegue ajustar com a quiro, seja braço, perna, coluna, cervical, né? ATM, essa região de mandíbula também a gente consegue. Tem os tratamentos da quiro também a gente faz para quem tem problema de bruxias, né? Para alteração de mastigação, de mordida. Para hérnia de disco também é válido a quiropraxia. Isso, hoje a quiropraxia é padrão ouro, né? Da disfunção. O tratamento é o que mais funciona para hérnia de disco, é a quiropraxia, a terapia manipulativa. São aqueles vídeos explicar pro pessoal de casa onde vê o especialista ali apertando, puxando o braço, o pescoço. Onde estrala, né? O famoso estralar. O famoso estralar. E aí isso coloca a vida da coluna em dia. Isso, que aí você consegue, que a quiropraxia ela tem uma função de analgesia, né? Ela consegue devolver a função para a coluna, ela melhora a lubrificação ali dos discos, né? Aí a gente sempre faz ela associada às outras técnicas para potencializar o tratamento. Que a quiropraxia, para você resolver o problema de ajuste ali da pessoa, 5 minutinhos, você consegue ajustar a pessoa todinha. Mas aí você vai e faz outras técnicas em conjunto para melhorar a queixa do paciente, que se tem uma dor, se tem um processo inflamatório, né? Tem um tipo de exercício, tem uma mobilização, então isso tem um alongamento. O torcicolo, torcicolo. Também é válido a quiropraxia. É válido também. E por que a gente fica com torcicolo? Não é o mau jeito de dormir? O torcicolo geralmente pode ser também por hérnia cervical, também na região do pescoço. Que aí já aumenta muita tensão por estar pensando e a pessoa trava. Aí, além da hérnia, pode ser a questão da postura, né? O jeito de dormir, dorme com o travesseiro muito alto. Pessoa que trabalha muito tempo digitando, que gera muito tensionamento nessa região. Pessoas muito ansiosas, pessoas que são muito nervosas, que o emocional reflete toda essa parte aqui da região de trapézio, né? Muito bem. Eu achava que era só um mau jeito de dormir, né? Não, são vários fatores que irradiam. Um deles também pode ser. E a quiropraxia ajuda muito. Bom, olha que importante aqui, a gente tem um depoimento aqui da nossa telespectadora. Olha, eu sou a Nery, tenho vários problemas de coluna, etnia, dessa hérnia, ela quis dizer, hérnia de disco, desgaste nos ombros, mas sofro muito também com a fibromialgia. A gente vai trazer um especialista para falar sobre fibromialgia. Tomo de todo o medicamento, faço fisioterapia, não tem melhora, já tem 6 anos que convivo com essa doença. Mas é isso, não desistir, procurar sempre o profissional, né, doutor? Isso. O que acontece? A fibromialgia é uma doença emocional, né? Muitas das vezes a pessoa passou por um trauma muito grande, ou tem um mental muito fraco, aí a pessoa desenvolve essas dores no corpo. Por isso que eu falo, a gente sempre tem que ter um tratamento em conjunto, porque talvez sim, ela pode estar errando e estar fazendo tratamento de forma isolada. Igual lá na clínica, onde a gente atende os pacientes que têm algum problema emocional, a gente tem a Ariela ali, né? Que ela é especialista nessa parte de cuidado emocional, onde ela faz as terapias integrativas, né? As massoterapias. Aí a gente faz sempre um trabalho em conjunto de acordo com a queixa do paciente para tentar potencializar o resultado e realmente ajudar a pessoa. Para a nossa telespectadora, está indicado aí uma equipe sensacional para te auxiliar. E fica onde? Vamos repetir mais uma vez e te agradecer aqui pela participação, doutor, mais uma vez. A nossa clínica fica ali na Rua Marechal Floriano, 426, ao lado da Voltaic, no cruzamento ali entre a Marechal Floriano e a Dona Luísa. O nome da clínica? É Clínica Êxito. Êxito. Vai aí nas redes sociais, Clínica Êxito. E o seu telefone mais uma vez, doutor? 34 9790 2590. 2590. Isso. Nas redes sociais? @Rafael Marra Físio. Rafael Marra Físio, muito fácil. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Hoje, de última hora, quando eu te liguei, você sempre disposto a nos atender e levar aí qualidade de vida para o pessoal de casa. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Qualquer dúvida, pessoal, que você tiver, pode mandar lá, que a gente está aqui para ajudar vocês. @Rafael Marra Físio. Marra Físio. Muito bem, todo sucesso para você e pessoal lá da clínica, tá obrigado. Bom? Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala com a doutora Gássia Alves. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo em Pauta, de volta aqui no nosso programa. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho Mais Saúde está de volta aqui na NTV. Ok, estamos de volta com Mais Saúde aqui no 8.1 na NTV.
E a gente volta levantando a bandeira em pauta muito importante, o Setembro Amarelo. Em todos os programas do Mais Saúde durante esse mês de setembro, a gente traz especialistas, psicólogos, psiquiatras na área da saúde mental. Setembro Amarelo, a gente fala e aborda o tema de combate e prevenção ao suicídio. Infelizmente, os números vêm aumentando em todo o mundo e aqui a gente traz os melhores profissionais. Eu tenho o prazer e a honra de receber pela primeira vez aqui no Mais Saúde a psicóloga e ela que é minha amiga, muito à vontade em receber a psicóloga Cássia Alves. Cássia, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Boa noite, David. Muito obrigada. Satisfação imensa em estar aqui na NTV. Boa noite, pessoal de casa, né? Vamos falar desse tema importante, né, Cássia? Que é o Setembro Amarelo e a Cássia veio até na cor de tão importante que é esse mês, né? Exatamente. Vim até na cor, né, propícia para o Setembro Amarelo, né? Que é tão importante. Não deveria ser só o setembro, né? Mas o ano inteiro. Eu falo sempre isso, sabe, Cássia? Para todos os profissionais que a gente recebe aqui, que saúde mental a gente tem que abordar todos os dias da nossa vida. É sempre muito importante. Mas ter um mês específico para essa cor, para essa bandeira, é mais do que importante. Mais do que importante, né? Eu digo que, assim, é mais importante que a gente alerta, né? Tanto os jovens, os adultos, os idosos, todas né? as idades. Todas as idades, David. Então, a gente tem que bater na mesma tecla, né? E o tema desse ano é, se precisar, peça ajuda. Ah, existe um codinome, um tema, então, Sim, todos os anos. Qual que é esse ano, 2024? Esse ano, se precisar, peça ajuda. E é né? isso, é a grande dica, né? A grande dica é Resumindo, uma forma de prevenção é esse sobrenome do mês de setembro. Se precisar, peça ajuda. E como que pede ajuda? Como é que funciona? Então, como funciona, né? É um lema muito grande e é preciso ser falado, né? Muitas das vezes, né, a pessoa que realmente precisa ajuda não pede ajuda, mas ela dá sintomas. É isso. Então vamos começar lá do início. Existe algum movimento que essas pessoas fazem que estão perto de cometer aí o autoextermínio? Elas dão alguns índices, alguns sinais? Como é que funciona? Sim, o que a gente pode notar? Então, vamos por passos, né? As pessoas mais propícias, né, para cometer o índice, vamos dizer assim, de suicídio, são pessoas que têm transtornos mentais, né, que por algum motivo não é tratado. Né? Então, 90% cientificamente comprovado, né? Essas pessoas têm a cometer o suicídio, né? Então, se a pessoa, né, tem algum transtorno, vamos dizer assim, bipolaridade, pode depressão, não, então são diversos, a crise de ansiedade que está super em alta aí, tal da crise de ansiedade. É porque a crise de ansiedade ela pode vir a transformar numa depressão. Exatamente. Eu digo que é assim, sempre com os meus pacientes no consultório. A ansiedade, ela é a pontinha do iceberg, né? Dela vai se tornando vários outros transtornos. Alguns deles são esses que você falou, a bipolaridade, depressão. Então, assim, né? Por isso do tema peça ajuda, né? Se precisar, peça ajuda. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nos nossos sentimentos, né? Nos conhecer para saber de fato, né? Eu tô triste? Por que isso está me levando à tristeza? Né? Eu tô depressiva porque tristeza com depressão é diferente, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do outro. A gente nunca sabe difícil, a bagagem, né, que o outro carrega. A gente sabe que existe familiares e pessoas que estão ali no convívio e que cometem o autoextermínio, que nós, às vezes, não percebemos aí os sinais que essas pessoas estavam tão próximas da gente, estavam dando, a gente não percebeu. Sim, muitas das vezes nem percebe que geralmente pode ser perceptível, né? Como você falou, a pessoa muda muito, né? Se a pessoa é mais introvertida, ela
quer mostrar algo, sendo mais extrovertida. Se não posta nada nas redes sociais, começa a postar. Ou então o contrário. A mudança de comportamento. A mudança de comportamento. Ou o contrário, né? A pessoa, ela pode estar numa tristeza, pode se introvertir, então fica mais quieto na dela. Então, são vários índices que a gente, né, percebe. Né? Então, assim, a pessoa quando, né, não tem um transtorno e tem dificuldade em procurar ajuda, né, os familiares ou os amigos mais próximos, ao perceber, né, essa diferença de comportamento, que sempre tem algo, né, perspectível. É isso. E pedir, a gente falou, né, quais são os sinais, alguns exemplos de sinais. São vários, né? Sim, são vários. A gente falou dos que dá para perceber. E a forma também que eu acho que os familiares, né? Era isso que eu ia te falar. forma. A gente pede ajuda para quem? Para os familiares e para os especialistas? Bom, assim, a gente sempre, né, vamos dizer assim, quando é adolescente, criança ou assim, adulto mesmo, que a gente percebe que tem alguma coisa no comportamento, vamos dizer, né, que não está de acordo com aquilo, né, chega na pessoa sutilmente, né, sem, vamos dizer assim, acusações, é frescura, tá fazendo drama. Não, gente, não é. Vai passar. Né, vai passar. Então, assim, se você não tiver essa condição, né, de tendo essa conversa sutilmente, o que essa pessoa está precisando. É um acolhimento, né, Cássia? Um acolhimento. Hoje em dia, né, percebe-se Vez do muito julgamento. um acolhimento. Eu tô falando, mas se eu tiver errado, você pode me corrigir, viu, Cássia? Claro. Você que tem total autonomia, você que lida com isso todos os dias no seu consultório, no seu espaço, pode me corrigir. Então, em vez de criticar, de julgar, acolher, né? Ouvir. E indicar o profissional, porque não adianta nada a gente ouvir se não levar até um profissional, né? Seja o psiquiatra, o psicólogo, no CAPS. Existe na rede pública e nós temos que falar sobre isso. Vai no postinho aí do seu bairro, perto da sua casa, não deixa, né, chegar a uma depressão. Já vai no postinho, o pessoal vai te atender, vai te ouvir, eu tenho certeza disso. Isso, e assim, a gente está cada vez mais evoluindo, graças a Deus. Existe, né, o tabu, mas o tabu. Estamos evoluindo, graças a Deus, né? Então, as pessoas estão procurando ajuda, né? E vendo que não estão bem, então já procura, o que está acontecendo comigo, né? Eu quero me autoconhecer para poder lidar, porque problemas a gente sempre vai ter, né, David? Obstáculos a gente nunca vai desviar deles. Até vocês que são especialistas, exatamente, né? Tem que lidar, como você falou, com a tristeza, com as emoções, com a frustração. Com as emoções. Cássia, eu vou te fazer uma pergunta bem atípica, claro, mas curiosa, e como meu dever para o pessoal de casa também, que às vezes tem esse preconceito, ou receio, ou medo, enfim, de procurar o psicólogo. Como é que os pacientes chegam até você? Como que é o primeiro contato com você? É timidez? Eles falam que tinham realmente esse medo de procurar, de serem julgados? Como é que é? Conta pra gente como é que chegam aí, principalmente esses pacientes que estão aqui à beira dessa bandeira do Setembro Amarelo. Exatamente. Muitas das vezes, né, o paciente chega, aí eu já pergunto, você já fez alguma terapia? Já fez alguma, né, passou por algum psicólogo? E a maioria fala, não, é a minha primeira vez. Então, né, a primeira vez que vem ao psicólogo, eles ficam já se perguntando, o que eu vou falar? Né? Como que vai ser? Então, a gente tenta acolher esse paciente da melhor forma possível, né, ver o que tá tirando a paz desse paciente, né, para poder de certa forma descansar o coração dele, e daí vamos, né, igual esse bate-papo, né, e a gente vai aplicando as técnicas, né, que a gente consegue visualizar o que é preciso, né, o que ele precisa, né, mudar. Às vezes é uma coisa que eu sempre digo, pensamentos não são verdades.
A mente mente para a gente. É isso, falei com a especialista recentemente sobre essa frase, a mente mente. A mente mente. É por isso que é importante o profissional procurar o especialista mesmo, viu, gente? Que bacana. Pra você ver, a Cássia aqui já trouxe aí um exemplo de como o pessoal chega, só para tranquilizar o pessoal de casa. Às vezes acha que vai ser uma tortura, uma sessão de tortura, não é. de julgamentos, e não é assim, né? Eu até tenho um depoimento de um paciente meu recentemente, que ele falou assim, eu nunca vi uns 50 minutos passar tão depressa. Ou seja, a pessoa estava tão necessitada de expulsar aquilo que ele estava sentindo dentro do coração, que foi um alívio. Que fantástico. Né? Vamos para o nosso intervalo, então, produção. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a psicóloga Cássia Alves falando do Setembro Amarelo. Vamos girar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. É isso, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV e a gente volta com a Cássia Alves, psicóloga, falando do Setembro Amarelo. Mas antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, está chegando muitas mensagens aqui. Pode colocar aí, produção, daqui a pouquinho, o WhatsApp pessoal de casa e participando, é o nosso último bloco. Você pode mandar sua pergunta, está chegando várias mensagens. Quando eu disse que você vinha ao programa aqui, os amigos, o pessoal já foi mandando mensagem, sempre muito simpático. É bom receber esse carinho, né, Cássia? Que bom, muito bom receber esse carinho. Gratidão, pessoal. Você está atendendo aonde? Já falei pro pessoal que está querendo saber onde você atende. Certo. Olha, eu estou atendendo agora na Essencial Saúde, Clínica Essencial Saúde, né, que fica ali na Teoflotônica José de Santana. E lá não é somente psicólogo, não. A gente tem uma multidisciplinar, uma equipe, né, onde temos o psiquiatra, que é o Caio Murilo. Isso é importante, que um vai dando, né? Assistência ao outro. Vai consolidando o tratamento. Isso, a gente tem o psiquiatra, temos nutricionista, fisioterapeuta. Aonde fica? Fica a Essencial Saúde, fica ali na José de Santana, com a Teoflotone. José de Santana com o Teoflotone. Isso. Tem na internet. Tem, Clínica Essencial Saúde. Pode acessar aí, pessoal. Muito bem, daqui a pouquinho você deixa o seu arroba também para o pessoal mandar. Deixo, claro. São muitas perguntas chegando aqui. Que bom. Boa noite, só passando para elogiar a doutora Cássia, excelente profissional, competente, super recomendo a Jéssica. Obrigado, mas são bastante mesmo. Oi, David, estou assistindo seu programa. Assunto esclarecedor, é muito bom falar com a Cássia, né? Eu falei com ela aqui nos bastidores, é um papo leve, até porque nós somos conhecidos, né? Exatamente. Somos amigos aí do dia a dia. A Cássia é uma excelente psicóloga, recomendo, meus parabéns a ela, ao programa. É a Vânia, tá sempre participando com a gente. Tem aqui, ó, mas é muita gente mesmo. Fui paciente da doutora Cássia, ela me ajudou muito. O Jânio, alô Jânio, um abraço, meu querido. Tá chegando mais uma aqui, a Kathleen, eu sou paciente da psicóloga Cássia, ótima profissional, me ajudou muito. É bom, né? Isso aí é bom. Gratificante, né, David? Né? Assim, a gente vê quando a pessoa procura, né, um psicólogo que vai ajudar, que está disposto a ser ajudado. Salva vida. Que salva vidas. Não, e quando você está disposto, né, muda tudo. É verdade. O que você mais recebe lá no seu espaço, lá no seu consultório? Idosos, crianças? Então, eu atendo crianças jovens e adultos, né? Jovens também, né? Hoje a demanda de jovens, né, adolescentes estão bastantes, né? Tanto relatório escolar que a gente recebe, né, tanto infantil como, né, jovens também. É importante começar. Você disse que atende muito crianças, né, área infantil ali, é importante desde cedo já levar e ter essa assistência psicológica. Muito importante, né? Eu acho que, né, se nós tivéssemos essa matéria no ensino médio de inteligência emocional, eu acho que nós estaríamos vivendo outro cenário. Assim como você leva aí o seu bebê no dentista, exatamente, porque não no psicólogo, e você vai ter inteligência emocional. Adorei essa palavra, tá super em alta. Super inteligência
emocional. O grande segredo do sucesso nos dias, nessa nova geração. Né? Exatamente. E falando da nova geração, o que tem levado a esses jovens ao autoextermínio? Então, David, é um assunto bastante delicado, mas os jovens hoje em dia, eles se comparam muito, né? E as redes sociais ali, eles têm toda, né, a comparação, que a gente sabe que a rede social é um minutinho de uma vida que é ilusionária, né? Tem conteúdos bons, sim, mas tem conteúdos muito ruins. O comparativo, né? Você está falando sobre o comparativo. A comparação. De não conseguir alcançar aquela vida que te inspira. Isso que leva a pessoa à frustração. Aí vem o suicídio. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. E é várias coisas, né? Então não cabe uma só Mas um dos fatores... Um dos fatores é isso, são as redes sociais. A comparação, geralmente, os jovens hoje em dia não aceitam não, né? Então, assim, os pais não sabem, às vezes, conduzir. Por isso que é muito importante quando eu falo, tem um adolescente que está com, né, comportamentos disfuncionais, procura um psicólogo, né? Leva para saber o que está acontecendo, né? Às vezes ele está pedindo socorro e você não sabe. No caso que você disse, também citou aí a escola, o bullying também, né? Exatamente. E hoje em dia se fala muito nisso, né? Graças a Deus que hoje em dia se fala muito nisso, né? Porque antigamente a gente sofria com isso, mas não era tão falado. Hoje em dia é falado e quem sofre bullying tem a penalidade, né? Então, crime, assim, bullying é crime. E assim, igual a gente vê muito nas escolas e tem, né? O apelido, coloca um apelido ali, não gosta. Então, isso gera o quê? Frustração. A criança, o adolescente não quer ir para a escola, chora, se deprime. Então, assim, desde então, tem que perceber esses comportamentos para a gente, né, poder evitar coisas piores. Sempre a ajuda do bom profissional. Isso aí a gente fala sempre aqui no programa, em qualquer matéria, em qualquer pauta, a importância do profissional. Mas até chegar ao profissional, e é por isso que você está aqui também, Cássia, pra gente trazer dicas aí pro pessoal de casa, né, em forma de prevenção também. Agora, o restinho do programa, a gente vai falar sobre prevenção contra o autoextermínio, contra o suicídio. Existe alguma atividade, alguma terapia? Como a gente ocupa a mente, como a gente consegue contornar essa situação? Sei lá, o que você pode falar para o pessoal de casa? Então, toda a sua ajuda é muito válida, pode ter certeza. Gratidão. Mas assim, eu sempre digo, né? Tá triste? Procura um amigo, procura um familiar mais próximo, procura um lazer, procura uma espiritualidade. Eu digo assim, né? Que a gente tem 3 pilares, né? A espiritualidade, o corpo e a mente. A tríade da saúde. É exatamente isso. Então, se você tiver controle dos 3, né, você tá bem. Mas assim, nada é 100%. Então, a gente nunca é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos o tempo inteiro. Então, a gente tem que admitir isso e aceitar isso, né? Mas eu digo assim, gosto de uma espiritualidade, procura uma espiritualidade, um contato espiritual com Deus, né? Que isso é muito importante, né? Eu digo sempre que, né, a gente tem que procurar o que nos faz bem. Independente de religião, né, Cássia? Independente de religião. O que te faz bem, o que te traz paz. Vai à procura da sua paz. No caso de atividades também, contribui? Atividade física, que é o segundo pilar. E a mesma recomendação, faça o esporte que te faça bem. Quando você vai no médico, no psicólogo, qual que é a primeira pergunta? Você faz atividade física? É verdade. Não é? Pergunta aí, pessoal de casa. E vocês aí fazem atividade física? Eu tive ontem. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal da Medic Mais, ao Dr. Tiago, no endocrinologista. Exatamente. E eu cheguei lá, o Dr. Tiago França já me perguntou, e aí, tá fazendo atividade física? Tudo que é importante. É muito importante. E com meus pacientes também. Você faz atividade física porque a gente, né, é comprovado cientificamente, quem faz atividade física
dorme melhor, o índice de estresse é menor. Então, a qualidade de vida muda. Autoestima. Exatamente. Mas não adianta você só focar no corpo e não focar na mente. Essas duas palavrinhas têm indo de mãos dadas. No caso, 3, né? A tríade que a gente falou da saúde. Exatamente. O espírito, o físico... E o mental. E assim, tem gente que, assim, não cuida do mental, cuida só do físico, mas aí não adianta, né? É isso, vamos lá, chegando mais perguntas. Parabéns, Cássia. Mas é muita gente, montou um fã-clube, viu, Cássia? Que isso. Gratidão, pessoal. Quero te encontrar outras vezes aqui no programa, em outras pautas, tá bom? Com todo prazer. A gente tá sempre trazendo novos profissionais aqui, especialistas. Fale mais, eu não vou identificar aqui, mas uma jovem tá pedindo, fale mais quando é hora de procurar ajuda psicológica. Eu sempre falo assim, não tem hora, toda hora, né? Eu acho que todo mundo tem que procurar uma ajuda psicológica, porque, né, é um autoconhecimento. Desse autoconhecimento, você sabe lidar com as frustrações, você sabe lidar com os problemas. Então, não tem um momento certo. Procure ajuda. Falamos dos jovens. É só procura aí uma clínica, pode ir também na rede pública, né? A gente tem uma telespectadora aqui que está falando que está com dificuldade na rede pública, mas pede para agendar lá. Isso, igual eu também, eu faço projetos sociais. E vocês né? atendem também o FASEF, né? Isso, atendemos na clínica, né? Na Essencial Saúde, a gente atende o FASEF e o IPREM, que é para servidores públicos dentro dos municípios. E eu, Cássia, atendo, né, o projeto social. O que é esse projeto social, Cássia? É um projeto onde pessoas que não têm acesso, vamos dizer assim, é demorado, alguma coisa assim, me procure, a gente conversa, né, faz algo que possa... Olha, né? A gente está com a telespectadora que está falando sobre isso, está com dificuldade, né? Sim, me procure que a gente vai resolver seu problema. Como faz para te encontrar? Olha, na Clínica Essencial Saúde, que fica ali na Teoflotônica, José de Santana, bem descendo o morro, ou no meu telefone, o WhatsApp, que é o 349-9797-9968. Pode me chamar, que vai ser com todo prazer que eu vou te atender. @ Olha, é facinho, gente. Psicóloga Cássia com K Alves. Psicóloga Cássia Alves, gente. Vamos seguir a Cássia. Falamos da juventude, mas em off também, antes da gente entrar no ar, a gente está falando sobre os idosos que sofrem muito e vem aumentando o número de suicídios aí com a terceira idade. Com a terceira idade. Por quê? Eu digo que quando a gente chega na terceira idade, é aquele tempo da aposentadoria aí, né? Os filhos casam, criam asas, aí vem a que a gente fala, né, na área da psicologia, ninho vazio. O que eu vou fazer agora? Né? Então, assim, muitas das vezes os filhos não vão visitar, se sente frustrado, se sente sozinho, né? Então, muitas das vezes fica aquele vazio dentro do coração, né? Então, aí já vem a inutilidade. A inutilidade, né? Se sente inútil, né? Então, esses são os pensamentos que eu digo, que eu falei lá atrás, que não são verdade. Honre teu pai e tua mãe e vamos acolher os nossos velhinhos também que... Cássia, nosso tempo aqui é curto. Obrigado pelo carinho. Tem presente aí? Tem presente. Eu trouxe uma lembrancinha pra você. Desse presente aí. Espero que você goste. Muito obrigado. Não sei se dá tempo da gente abrir aqui, mas enquanto eu vou abrindo, gostaria que você repetisse. Gostaria de te agradecer. Obrigado por todo o carinho, pela sua comunicação simples, leve. Espero te encontrar mais vezes aqui. Você estava com receio de vir no programa e tal, mas saiu super bem. Obrigado por prestar esse serviço à nossa comunidade. Claro, gente, eu estou sempre à disposição. Pode me chamar quantas vezes for preciso. Estou aqui para ajudar. Muito bem. Aqui, ó, recebo o presente da Cássia, o Código da Inteligência, de Augusto Cury. Obrigado. Vou ler muito, vai ser muito proveitoso. Repete mais uma vez, aonde você atende? Eu atendo na Clínica Essencial Saúde, né? Que eu repito, fica ali na José de Santana com o Teoflotone, né? Que a gente tem uma equipe
equipe especializada, maravilhosa para atender vocês lá. E o @psicóloga? Psicóloga Cássia com K Alves. Muito bem, obrigado. Leve o meu abraço à sua mãe e a toda a família também. Tá nos Muito assistindo, nos obrigada. acompanhando. Minha mãe tá te acompanhando. Como que é o nome da mamãe? Luzia. Da Luzia. Um beijão pra senhora, obrigado aí pela audiência. Tudo certo, produção? Vamos agradecer ao pessoal de casa pelo carinho, pela enorme audiência. Saúde mental, vamos cuidar sempre. Até o próximo programa.